Que o bicho não pulava assim, para se desviar da faca não. Era só balançando o corpo, para um lado e para o outro. Eu vi só aquela coisa, eu vinha já cismada e eu fui atrás com a espingarda tirar fora assim. Partiu aquele cachorro danado em cima de mim. E aí eu não pude me defender, pus o facão. Pus o facão, tirei o facão, ele pulou lá. Um bicho, olha, um bicho da traseira dele era alto, né? E a frente era bem baixinha. Ia valer, bicho danado. Eu vou te contar uma coisa que quem mora na cidade não entende muito bem. E quem é do interior não gosta de falar, porque no interior, quando o sol vai embora, alguma coisa acorda. E se você já passou uma noite de verdade no meio do mato, longe de tudo, longe de todos, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele frio na espinha que não tem explicação, aquela sensação de que tem alguém ali, mesmo quando você olha e não vê nada. Ó, galera, olha, escuta. Puta que pariu. Tem uns 5 minutos que tá desse jeito, ó. Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Hoje eu vou te mostrar porque tantas pessoas têm medo do que acontece no interior depois que escurece. E eu te peço, se você estiver assistindo isso de noite, presta atenção nos sons ao seu redor. Vamos começar por algo que você provavelmente já ouviu, mas nunca levou a sério. No interior, existem estradas que parecem normais, terra batida, mato dos dois lados, nada demais, mas motoristas que passaram por algumas delas contam a mesma coisa. O caminho fica mais longo do que deveria. Curvas que não existiam no mapa aparecem do nada. E o pior, você percebe que já passou por aquele mesmo trecho 2 vezes, 3 vezes, e não importa o que você faça, você não consegue sair. E o detalhe que me arrepia é que esses relatos vêm de pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas a descrição é sempre a mesma. O negócio andando, meu. Meu, pelo amor de Deus, que é isso? Não, vaca não. E vai até lá em cima na casinha. Ó, freando, ó. Freando pra você ver, ó. Não tem luz em cima. Toda vez assim, cara. Ó, você vê, ó. Agora é, ó. 9 à meia-noite. Imagina a cena, você está dirigindo numa estrada de terra, de madrugada, sem nenhuma casa por perto, e de repente, uma luz aparece no meio do mato. Não é farol e não é lanterna. Alguns dizem que parece uma bola de fogo, outros descrevem como uma chama azulada. Ela se move, muda de direção e, em alguns casos, segue quem está olhando. No interior, as pessoas mais velhas têm uma regra muito clara sobre essas luzes, que é de não seguir. Se não filmar, ninguém acredita, louco, que bagulho louco! Caralho, dá até medo de chegar. E eu sei o que você está pensando. Ah, mas pode ser gás do pântano, pode ser reflexo. Guarda essa pergunta, porque o que vem agora é pior. Agora sai da estrada, entra na casa, tranca a porta, apaga a luz. Você deveria estar seguro, certo? Mas não está. Pessoas que moram em casas isoladas no interior relatam algo que eu sinceramente não sei como alguém lida. Elas acordam no meio da madrugada com aquela sensação, aquela certeza sem explicação nenhuma de que alguém está te olhando. Nossa, se mexeu. Olá, olá, olá. Olá, ó. Olá, se mexendo lá, ó. Ó. Tão vendo, ó? Tá vendo isso? E quando viram o rosto para a janela, tem alguém ali, parado, do lado de fora, sem bater, sem falar, e quando a pessoa junta coragem para olhar de novo, já sumiu. Esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago, tem alguma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara, tô falando sério, vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco? Maluco, maluco. Eu vou voltar a câmera.
Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Mas o que me deixa sem reação é o seguinte: essas casas ficam em lugares onde não tem vizinho, não tem estrada perto, não tem motivo pra ninguém estar ali àquela hora. Isso não é sugestão, isso não é sonho, são pessoas diferentes confirmando o mesmo relato. E sabe o que conecta tudo isso? Um nome. Se você é do interior do Brasil, seu corpo já arrepiou só de ouvir esse nome. Amatinta Pereira, uma das lendas mais antigas e mais temidas do interior. Ela é descrita como uma mulher velha que carrega uma maldição. De dia parece alguém comum, mas de noite ela se transforma, vira um pássaro e começa a assoviar. Esse som, quem já ouviu diz que é impossível ignorar, porque não importa para onde você vá, parece que está sempre perto, como se estivesse te acompanhando. E aqui vem a parte que me dá calafrio. Segundo a tradição, quando você ouve o assobio, precisa dizer: Matinta, amanhã eu te dou tabaco. Ou fazer qualquer promessa e o som para. Mas no dia seguinte, alguém bate na sua porta. Uma mulher velha e desconhecida, e ela cobra exatamente aquilo que você prometeu. E quem não cumpre, bom, dizem que o assobio volta, e dessa vez, ele não para. No interior, as pessoas não tratam isso como lenda, tratam como aviso. E o aviso é simples: se você ouvir o assobio, nunca, jamais ignore. No silêncio da zona rural, qualquer som ganha peso, uma chuva caindo ou um galho quebrando. Mas nada disso se compara ao que vem depois. Você ouve o seu nome do lado de fora, com a voz de alguém que você conhece, seu pai, sua mãe ou um amigo. No interior, existe uma regra que é passada de pai para filho, de avó para neto. Se você ouvir alguém chamando seu nome à noite, não responda. E talvez essa regra exista por um motivo muito simples, porque os casos mais sinistros do interior, os desaparecimentos que nunca foram explicados, as pessoas que simplesmente sumiram, muitos deles começaram assim, com um nome sendo chamado na escuridão, e a pessoa, por não saber, acabou respondendo: Agora eu vou te falar de uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, e eu te garanto, você não vai esquecer. E os olhos dele eram umas tochas de fogo danada, vermelho mesmo. O corpo seco, diferente de tudo que eu falei até agora, ele é como se fosse um espírito ou uma criatura do mato vagando, mas na verdade ele foi uma pessoa, de carne e osso, mas não uma pessoa qualquer. Era alguém cruel, alguém que maltratou a própria família, que desrespeitou tudo e todos, que viveu fazendo o mal, e quando morreu, aconteceu algo que não deveria ser possível. A terra rejeitou o corpo, ele foi enterrado e voltou, como se nem a terra aceitasse aquilo que ele era. O que sobrou foi algo entre a vida e a morte, uma figura esquelética, pele grudada nos ossos, olhos fundos sem expressão, seco, como se toda a vida tivesse sido sugada dele, mas ele ainda se movia. No interior, dizem que o corpo seco aparece à noite, em matas fechadas, beiras de estrada. Ele faz barulho, mas não te ataca, ele só fica ali te olhando. Algumas pessoas acreditam que ele não aparece para qualquer um, ele aparece para quem carrega algo ruim dentro de si, como se a maldade humana fosse o que atrai ele, como se fosse o alimento dele. E quem vê o corpo seco, diz que a sensação de estar sendo observado nunca mais vai embora. Tudo que eu te contei até agora pode acontecer em qualquer noite, mas existe uma noite no ano em que tudo isso se intensifica. Uma noite que no interior ninguém leva na brincadeira. Para quem é da cidade, é feriado. Para quem é do interior, é o dia mais silencioso e mais perigoso do ano. Por ser o dia que marca a morte de Cristo, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos fica mais fino e mais frágil. Por isso, no interior, ninguém faz barulho, quase ninguém sai de casa à noite. As rezas são feitas em voz baixa, quase sussurradas, não como orações comuns, mas como escudos e proteção contra algo que está mais perto do que deveria.
E agora junta isso com outra crença que existe no interior. As almas das 3 da manhã. 3 horas da manhã, o horário invertido, o oposto exato das 3 da tarde, hora em que Cristo teria morrido. É considerado o momento em que o sobrenatural atinge o pico, o momento em que o que está do outro lado consegue chegar mais perto. Agora imagina essas duas coisas juntas. Sexta-feira Santa, 3 da manhã, no meio do interior, sem luz, sem vizinhos e sem ninguém. As pessoas mais velhas dizem que nessa noite as rezas ficam mais fortes, mas as almas também ficam mais próximas. Cada som tem significado, e se você ouvir alguma coisa te chamando nessa noite, não responda. Se você tem alguma experiência para contar sobre o interior, deixe aqui nos comentários. E valeu por assistir até aqui.